O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH, é um transtorno neurobiológico de alta herdabilidade, mais importante a herdabilidade do que na asma, por exemplo, só perdendo para a herdabilidade da altura. É um transtorno em que hoje sabemos que tem genes identificados que interferem no transporte e na recepção de neuromoduladores cerebrais, sendo os principais a dopamina e a noradrenalina. Esses neurotransmissores, eles funcionam na fenda sináptica e são responsáveis por funções cerebrais, chamadas funções executivas, no córtex cerebral, principalmente no córtex pré-frontal. A disfunção dessas substâncias promove sintomas que vão alterar de maneira variável a vida acadêmica e social dos indivíduos. Os sintomas principais são o déficit de atenção, que é presente em todos os casos. A hiperatividade e a impulsividade não é obrigatória, mas ela é bastante frequente, principalmente nos meninos. Isso vai causar problemas, além de acadêmicos, problemas sociais. Os sintomas, eles vão mudando de acordo com a idade da pessoa. Uma criança de 5 anos, o que mais causa transtornos para a família e escolar é o comportamento. Muito agitada, não para sentada, a professora reclama porque ele atrapalha a si próprio e os amiguinhos da sala de aula. Aos 10 anos, por exemplo, esses sintomas, além das complicações comportamentais, também vão surgir as complicações acadêmicas. O rendimento dessa criança geralmente está abaixo da média da turma. Não por serem incapazes intelectualmente, mas porque se ela não se concentra, se ela não para quieta, ela não vai memorizar o conteúdo dado pela professora. Aos 15 anos, os problemas podem mudar. Começa a aparecer o adolescente se envolver já com o uso de cigarro, o tabagismo muito precoce, pode se envolver com o uso de drogas, né? E isso se associar a grupos desviantes em que vão causar a ele problemas de ordem social extremamente graves. Uma boa parte dos pacientes portadores do TDAH vão melhorar com o passar da idade, mas uma porcentagem bastante grande vão permanecer com problemas na idade adulta e aí vão atrapalhar os seus relacionamentos pessoais, as suas funções no trabalho vão ser prejudicadas. Por isso, é um transtorno que deve ser identificado precocemente e, quando necessário, instituir o tratamento. O tratamento, basicamente, deve ser feito de maneira multidisciplinar. Não vamos imaginar que uma pílula sozinha vai resolver o problema. Os remédios utilizados são altamente eficazes, mas se não for envolvido no tratamento a família, a escola, profissionais, como por exemplo a psicóloga fazendo terapia comportamental, uma psicopedagoga para auxiliar a criança nas suas tarefas, orientar como estudar, é fundamental nesses casos. A prática de esportes é fundamental também. Essa criança precisa ser bem orientada, principalmente nos tempos modernos em que a competição com os tablets, com os celulares, com joguinhos fantásticos, é muito difícil competir e só o esporte consegue isso. O tratamento medicamentoso é a base de psicoestimulantes. Nós temos no Brasil psicoestimulantes, o metilfenidato de curta ação, de liberação imediata,
o metilfenidato, apresentação só das de longa ação, o metilfenidato, apresentação oros, de ação prolongada, e a lisdexafetamina. Todos eles podem beneficiar as pessoas. Variam um pouco de caso para caso. O que vai variar mesmo nos medicamentos é o tempo de efeito de cada substância, de cada apresentação, né? Então a gente tem apresentações de curto prazo, 3 a 4 horas, 8 a 10 horas, 12 horas e 14 horas. E você vai instituir o tratamento dependendo da demanda. Se uma pessoa estuda o dia inteiro, é evidente que ela vai precisar de medicamento que faça um efeito de longa duração. Uma criança menor, já você pode optar por um medicamento de duração menor. Além da intervenção medicamentosa e com outros profissionais que já foram citados, é importante a orientação dos pais. É preciso lembrar aos pais que a criança não é daquele jeito porque ele quer. Ele não é um malandro, ele não é uma criança que tem problemas de comportamento porque ele quer ser malcriado, porque ele quer ser opositor. Ele nasceu com uma situação médica que deve ser diagnosticada precocemente. Então os pais devem ser conscientizados que a criança tem esse problema, que essa criança tem que ser cuidada, porque eles são muito sujeitos a acidentes domésticos. Essa criança tem que ser mais vigiada, principalmente quando ela é menor. Quando adolescente, uma vigilância sobre os grupos que nós chamamos de grupos desviantes, para evitar o envolvimento com drogas, com substâncias ilícitas, né? Os professores devem ser alertados e de preferência, existir um canal de comunicação entre a escola e o profissional que está acompanhando, através de relatórios, informando aos professores o que a criança tem. Por exemplo, não se pode admitir que uma criança dessa fique sentada na janela, fique sentada perto da porta, ela tem que ficar sentada na frente do professor. As crianças, como têm a desatenção, elas têm uma tendência a atrasarem nas tarefas. Então, um tempo a mais para a tarefa, às vezes, é adequado. Uma tarefa muito longa é cansativa para essas crianças. Então, se essa tarefa for dividida, também é uma coisa que beneficia o rendimento da criança. Além disso, como já foi falado, a prática de esporte é indispensável nesses casos, não só no sentido de competir com as novas ferramentas usadas pelas crianças, mas existem estudos mostrando que o esporte ele facilita o humor da criança, melhora o humor da criança, diminui a hiperatividade da criança. São medidas paralelas que colaboram muito na melhoria dessas crianças. A orientação atual sobre o TDAH é que assim que for percebido que a criança tem um comportamento que a gente pode chamar assim de diferente em relação aos coleguinhas, né? A professora deveria chamar os pais, avisar, olha, o seu filho é diferente, ele não para sossegado, ele mexe com os outros, ele tem atitudes inadequadas, e comunicado aos pais, esses pais devem procurar um profissional, que pode ser um profissional da área da neurologia infantil, da psiquiatria infantil, ou um profissional que esteja habilitado, esteja acostumado a lidar com esse tipo de problemas. Hoje a gente sabe que existem estigmas, a internet promove às vezes mitos sobre medicamentos, medicamentos que levariam à dependência, medicamentos que levariam a criança a ter problemas com drogas no futuro. Isso é completamente errôneo. Muito pelo contrário, os estudos atuais mostram que o tratamento precoce evita o envolvimento das pessoas com o uso de drogas ilícitas, facilita a vida da pessoa no futuro, diminuindo depressão, diminuindo a ansiedade, que são comorbidades muito frequentes nesses casos.